Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Hoje o trio está completo, logo mais o quarteto com o Marcos, né? Eu sou o Lúcio, esse aqui é o Alexandre, esse aqui é o Ricardo. Nós estamos gravando o quarto tema já dessa série, que tem como título Os Olhos do Senhor, a Cosmovisão Bíblica. Hoje nós preparamos aqui algumas entrelinhas bastante interessantes, torcendo aqui tudo que o autor tentou apresentar para nós, né? Nós vamos falar sobre idealismo e materialismo. Existem somente essas duas opções, como é discutida na lição. Deus como fonte moral versus moral enquanto arranjo social. Um discurso interessante para quem assistiu Deus Não Está Morto 1, vai aprender alguma coisa nova, que desaprendeu no filme. O Evangelho enquanto um conto de fadas, que era a entrelinha prometida lá no segundo vídeo, aqui agora está com o Ricardo, que não pôde participar do terceiro vídeo, e também um assunto que foi sugerido por um comentarista, um inscrito do segundo vídeo, e é um assunto que está acontecendo na internet sobre a datação da inauguração do Santuário Celestial. Então, o Ricardo preparou mais essa entrelinha. Então, espero... É a mesma, as duas... As duas são a mesma entrelinha. Vocês vão entender só lá no final. O conto de fadas, não é? E o Santuário Celestial é uma entrelinha só lá. Que legal, pessoal. Espero que vocês curtem, compartilhem. Se você não é inscrito no canal, fica o apelo, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber os alertas de todos os vídeos novos que forem lançados aqui no canal. E aí você aprender cada vez mais, que é o que nós gostamos de compartilhar aquilo que nós aprendemos e ver se você gosta do que nós ensinamos para vocês. Muito obrigado, pessoal, mas por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento de nós lermos aqui os comentários do YouTube. Nós gostamos muito dessa parte do vídeo, apesar de às vezes esticar um pouco o tempo. Mas hoje, como nós acabamos de lançar o vídeo, temos poucos comentários, tá? Então se você comentar esse vídeo, o terceiro vídeo, e não ouvir o seu comentário aqui no quarto vídeo, não se preocupe, tá? É porque nós estamos gravando um vídeo bem após o outro, tá? Aparece no quinto. Hoje é domingo. E o vídeo foi lançado domingo. Foi lançado ontem. Hoje de madrugada. Minha culpa porque eu demorei para mandar pro Lúcio. O Lúcio mandou hoje de madrugada, nós estamos gravando hoje de madrugada. Para quem é fã do canal e acompanha, né, pessoal? Ontem eu estava em Maringá, que eu gravei o vídeo lá no Parque no Bosque das Grevilhas, e hoje eu estou em Campo Mourão gravando e todo mundo junto. Ainda diferença de um dia. O vídeo nós estamos gravando amanhã de madrugada. Gente, depois da meia-noite não consigo mais pensar, então só concordo. Vamos lá com os comentários. Bom, a Ilza Viana, nossa parceira do canal, muito obrigado, Ilza. Capturou aqui o vídeo anterior e já comentou. A Esmeralda Viana, que é minha sogra, inclusive ela aparece no vídeo, bem no finalzinho. Que legal! Boa noite, meninos. As entrelinhas dessa semana estão especiais, estão mesmo, E ela até participou, ela assistiu lá no Bosque. O Júnior Constantino, que o Eterno seja com cada um de vocês e que abençoe, pois sempre aprendo novas e esclarecedoras lições das Escrituras e repasso aos irmãos aqui da Central de Bertioga, São Paulo. Um abraço para Bertioga, São Paulo. Valeu, pessoal. Valeu, Marcos, pela exposição desta semana, Muito obrigado, Júnior, pelo seu comentário aqui, com muito carinho ao canal. A Leda Maria Rigoni, bom dia, meninos, abençoada semana com Jesus. Igualmente. Obrigado, Leda. O Claudinei Vasconcelos diz assim, nenhum problema por estar diferente, o mais importante é o conteúdo, mas é muito melhor com vocês no estúdio. Então, estamos aqui no estúdio, Claudinei. Edilza Nascimento, parceirona do canal, curtindo e compartilhando, produtiva e feliz semana a todos, amém. E o Antônio de Mello, valeu meninos pela responsabilidade, pelo compromisso de vocês, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê, com certeza, Antônio de Mello, muito obrigado por você fazer parte aqui da família Entre Linhas e de dar sempre a sua mensagem de apoio. E o Marcos Samucombi, que sempre comentava com a gente faz tempo, Marcos? Comentou aqui, que Deus abençoe o seu casamento. Obrigado. O Samucombi é da Angola. Sim, ele falou que a internet lá é muito complicada, mas ele já está com a internet em casa, Que legal. Acho que é isso. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Bom, pessoal, então... Inclusive, nos próximos vídeos, eu acho que no próximo ou no outro eu já não estarei aqui, porque eu estarei viajando. Sim. Eu estarei viajando. Estarei em lua de mel. Viajando em lua de mel. Vamos lá, então, pessoal. Muito obrigado pelo seu comentário, obrigado por vocês que participam dos grupos dos WhatsApp, os links estão aqui na descrição de todos os vídeos do canal, os slides também estão aqui no link na descrição.
né? E nós queremos muito agradecer a vocês. Estamos aqui já indo para o 4º ano, para concluir o 4º ano em fevereiro agora, 2021. Faz tudo isso? Tudo isso. E o pessoal aqui, ó, assiste. Eu sei que muitos não tem tempo, como o Marcos comentou, né, no último vídeo. Às vezes eu sei que você não tem tempo de comentar, às vezes não dá nem para dar um like lá. Nós compreendemos, você assiste, você propõe, né, você, na verdade, faz com que esse conteúdo seja promovido dentro da plataforma. Mas às vezes não é nem tempo, às vezes que a pessoa assiste e não está logado, né? Não está logado, mas tem, né, o importante é assistir, compartilhar com os seus amigos e mais importante, né, aprender e que seja útil, né, o que a gente passa para vocês. Logado, gente, quando você assiste o vídeo do YouTube, você pode estar logado na conta, aí vocês podem curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e tudo mais. Se não tiver logado, não pode fazer nada disso. Não, eles não deixam. Vamos lá então, pessoal, para a nossa agenda. Nós teremos aqui então os quadros Alinhando as Doutrinas, com Marcos André, na ponta da linha, aqui com os dois feras, e nas entrelinhas, que temos várias entrelinhas desse vídeo, hein? Bom, amanhã é feriado, dia 12 de outubro, então podemos ficar aqui até altas horas. Gente, apesar que altas horas é outro programa. Eles estavam conversando lá sobre o que vocês estavam conversando aí? Viagens, tanta coisa, viagem. Da ilha não sei aonde, do monte não sei aonde. Então ninguém tem pressa. Das montanhas de Minas Gerais. Eles não estão com pressa não, vamos aí, madrugada é cedo. Então agora, pessoal, vem o quadro Alinhando as Doutrinas com Marcos André e já inicia com uma oração. Marcos, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, como temos feito sempre, vamos entrar na presença do Senhor com uma oração, reconhecendo que somos dependentes dele para compreendermos os temas que vamos tratar aqui hoje. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez porque o Senhor nos recebe na tua presença para falar conosco, Senhor, para colocar no nosso coração as verdades da tua palavra. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor a cada semana tem nos conduzido aqui e muitas pessoas, Senhor, têm reconhecido que o Senhor tem usado esse canal como um instrumento teu para salvar vidas e também para elevar pessoas no conhecimento da tua palavra. Nós pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nos limpe o coração de todo mal, retire de nós todo preconceito, toda ideia pré-estabelecida para que possamos rever as nossas bases, rever aquilo que cremos a partir da Tua Palavra. Nós te pedimos também, Senhor, a orientação do Teu Santo Espírito tão necessária para compreendermos os temas bíblicos. E te pedimos, Senhor, que pela Tua graça o Senhor nos conduza à salvação. Nós te pedimos também, Senhor, por cada família, cada lar que nos recebe através desse vídeo e que cada um dos nossos familiares, Senhor, mesmo que não esteja assistindo, seja abençoado pela Tua presença. Salva-nos, liberta-nos dos nossos pensamentos, liberta-nos de nós mesmos, é o que nós te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana, ela vem falando sobre a cosmovisão bíblica. A cosmovisão é aquela visão que compreende todo o universo, né? Compreende tudo ao nosso redor, e é a ótica sob a qual nós enxergamos todas as outras coisas. Essa visão, a cosmovisão que nós adotamos como adventistas do sétimo dia, é a cosmovisão do grande conflito. Então nós explicamos o mundo ao nosso redor a partir do grande conflito, que é a nossa doutrina número 8. Por exemplo, nós utilizamos essa doutrina para explicar a existência do mal na presença de um Deus bom. Muitas pessoas sinceras dizem que o mal existe porque Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, aquela pessoa que quer ser boa, Deus respeita. Aquela pessoa que quer ser má, Deus respeita. Essa visão, unicamente, ela não explica algumas coisas. Por exemplo, por que Deus respeita o livre-arbítrio do assassino, mas não respeita o livre-arbítrio do assassinado, do que gostaria de continuar vivendo, mas é assassinado? Então isso cria uma deficiência na explicação, E nós poderíamos aplicar isso a várias outras coisas, Respeita o livre-arbítrio do ladrão, mas não respeita de quem foi roubado, do estuprador, mas não do estuprado, Então isso seria algo que a gente não conseguiria explicar muito bem somente sob a ótica do livre-arbítrio, Então nós entendemos que existe um governo instalado aqui e que nós já nascemos dentro desse governo. Nós, a partir do nosso nascimento, nós já estamos
vivendo sobre esse governo, sobre o governo de Satanás, e nós precisamos escolher um governo diferente, que é o governo de Deus. Esse princípio nós encontramos no Salmo 51, verso 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui nós encontramos então alguém, declarando, no caso Davi, declarando que a partir do seu nascimento ele já se encontrava em condição de pecado, ou seja, desde o momento do seu nascimento ele já se encontrava, ele foi gerado em um ventre pecador, em um ventre de pecado. É muito comum que a Bíblia utilize algumas parábolas para explicar a nossa condição ou para explicar aspectos do ministério de Jesus. E essas parábolas muito frequentemente são a vida de outras pessoas, a vida de personagens bíblicos. E nós encontramos lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, a história de um homem que ilustra bem essa condição de amaldiçoado a partir do nascimento. Vamos ler aqui o verso 10. Ou melhor, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Foi Jabés mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabés, dizendo, porque com dores o dei à luz. A maioria dos teólogos não concorda muito a respeito do que significa o nome de Jabés com precisão, mas todos concordam que significa algo ruim. Alguns dizem que é aquele que provoca dor, ou alguns também dizem que pode ser algo relacionado à sequidão, como por exemplo, alguém que viveria no deserto, em terra árida. Então, Jabés, pelo seu nascimento, por causa das dores provocadas no seu nascimento, ele recebe um nome que o remete a uma condição ruim. O nome é muito importante dentro desse contexto, né? Um nome ruim era como se fosse uma espécie de maldição. E Jabés, então, é uma parábola, como eu disse, da nossa condição. Nós nascemos em dores, nas dores do pecado, e estamos destinados a viver uma vida de pecado e no final morrer por consequência do pecado, né? O salário do pecado é a morte. E isso, então, mostra que nós temos, pelo nosso nascimento, né, ao nascermos dentro desse grande conflito, nós temos um destino único, que é a morte. E a interferência de Deus, então, é muito importante nesse momento, né, para nos erguermos desse abismo que fomos lançados, né? A educação, a cultura, os esforços próprios, eles têm um papel, né, em nos aperfeiçoar, mas eles não podem de maneira nenhuma nos erguer desse abismo que nós fomos lançados. No entanto, o papel de Jesus é exatamente esse. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O que nós encontramos na história desse homem, né? Começa falando que ele era mais nobre do que os seus irmãos. Por quê? Vamos ver agora sim o verso 10. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, como eu disse, o papel de Jesus é fazer o quê? Alargar as nossas fronteiras, nos conceder vida plena, nos dar a vida eterna. Aquilo que nós fomos condenados no nosso nascimento, Deus, através de Jesus, reverte. E o grande conflito, a doutrina do grande conflito diz exatamente isso, que o estágio que nós vivemos agora é um estágio passageiro, é um interlúdio entre o plano original de Deus lá na criação e o plano original de Deus sendo estabelecido novamente com a volta de Jesus. Então, quando nós nascemos, o mundo tenta nos encaixar dentro desse padrão. E nós, às vezes, tentamos nos encaixar, né? Às vezes nós tentamos fazer parte dos padrões desse mundo, nós tentamos nos encaixar nos padrões desse mundo. No entanto, o que a Bíblia nos diz a respeito de nos encaixarmos no padrão? Encaixar é colocar dentro de uma caixa, né? É como se você ficasse pequenininho para caber dentro de uma caixa. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Olha o que nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus está falando, não se encaixe
Não aceite os padrões desse mundo. Não tenha uma mente voltada para os padrões desse mundo. Eu sempre oro aqui na minha oração inicial para que Deus nos livre das nossas ideias pré-concebidas, das nossas ideias pré-estabelecidas, para que a gente não... Exatamente para que a gente possa se livrar dos padrões, se livrar da caixinha que nós fomos colocados pelo pecado. Então nós precisamos, se nós queremos nos erguer numa educação que verdadeiramente seja restauradora, né, que é o tema desse trimestre, nós precisamos nos libertar das caixinhas colocadas por esse mundo, dos pensamentos pré-estabelecidos, das ideias limitantes que nós temos, das verdades limitantes que nós trazemos muitas vezes para dentro do Evangelho. E quando nós entramos no Evangelho, alguém poderia dizer assim, quando você entra no Evangelho, você está se limitando, você está desenvolvendo a partir dali ideias limitantes, porque a Bíblia é cheia de nãos, né? A Bíblia já começa com não coma isso, aí você vai lá para os mandamentos, todos eles, né, com exceção de um, é não. Só que nós temos que entender que esses nãos de Deus, dentro do grande conflito, eles são muito importantes, porque esses nãos, eles são nãos que impedem que a gente se rebaixe. Se você observar todos os mandamentos de Deus, eles são mandamentos que impedem que você se rebaixe. Por exemplo, não terá outros deuses diante de mim. É Deus dizendo assim, olha, você está na presença do Deus, do grande Deus de todo o universo, do Criador de todas as coisas. Por que você vai adorar uma criatura, adorar um Deus que não tem poder nenhum, adorar muitas vezes uma imagem de escultura que foi feita pela mão de alguém, né? A mesma coisa, os mandamentos referentes ao nosso relacionamento, não roubarás. Você é filho do Deus do universo, por que você precisa roubar se eu estou dizendo para você que eu vou sustentar você? Por que você precisa adulterar se eu já dei uma família para você? Não se rebaixe a ponto de abrir mão da sua família para que você viva aí um momento qualquer. Então Deus está colocando limitações para que você não se afunde mais nesse lamaçal que nós nascemos. Mas pelo outro lado, quando nós vamos para as coisas grandiosas, Deus não impõe limites. Deus quer que você cresça infinitamente. Aliás, Deus não gosta de limites. Você vê que as coisas que Deus criou, elas são coisas infinitas. Você vê, o tempo que Deus criou é a eternidade, é infinito. O universo, né, é infinito. A criação de Deus é infinita. Né? Ele nos oferece uma vida eterna, ou seja, vida sem fim. Deus não gosta de limitações, Deus não gosta de limites. E Ele não impõe limites para o nosso crescimento. O que nós chamamos de crescimento? Quando nós vamos para a Bíblia, quais são os padrões de crescimento que Deus estabelece para aqueles que estão na sua presença, que andam no seu espírito? Vamos lá para Gálatas, no capítulo 5, um texto muito conhecido. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebe que as coisas grandes Deus não impõe limites? Pelo contrário, qual é a nossa meta de ser bom, de ser fiel, de ser espiritual? A nossa meta quanto a isso é a imagem e semelhança de Cristo, é encontrar plenitude de Cristo. Então é uma meta infinita, é uma meta, como nós costumamos dizer aqui, nós vamos passar a eternidade tentando desenvolver e nunca vamos alcançar, porque sempre que nós alcançarmos patamares superiores, Deus vai estar muito acima desses patamares. Então Deus, dentro desse contexto do grande conflito, Deus te chama aqui mesmo, nessa condição de nascimento, de pecador, não importando onde você tenha nascido, que tipo de cultura você tenha recebido, Deus está te chamando, venha comigo que eu vou te conduzir a coisas maiores, vou te conduzir a coisas grandiosas, eu vou te libertar dessa caixa que você foi colocado. Então nós cremos que o grande conflito é passageiro e Deus enviou o seu Filho para nos resgatar desse conflito, para que possamos viver por toda a eternidade com Ele, na presença dEle e crescendo à imagem e semelhança do seu próprio Filho. Eu termino aqui essa minha participação e agora você vai ficar com na ponta da linha, depois as entrelinhas, e eu volto no final para orarmos juntos, para encerrarmos com uma oração assim como começamos. Que Deus nos abençoe e que possamos nessa lição
crescer um pouco mais para que possamos dar passos nesse crescimento que Deus planejou para todos nós. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí por ter alinhado a doutrina, já com uma oração. E vamos então agora ao quadro Na Ponta da Linha, onde vamos trazer aqui as ideias principais de cada dia da semana. Então vamos avançar agora para sábado, os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Na ponta da linha, Ricardo. Bom, eu vou tentar me ater, gente, ao que o autor reflete. Ou seja, ao que ele diz. Não vou tentar refratado em cima do texto dele, conectar com aquilo que eu penso, aquilo que os outros dizem. Vamos lá. Depois fazemos isso na entrelinha, né? Isso, qualquer coisa a gente deixa para a entrelinha depois. Primeira coisa, ele vai citar um poeta polonês, o Czesław Miłosz, deve ser mais ou menos isso que se fala. Deve ser mais ou menos isso que fala. E a intenção dele, de certa forma, é trazer um tom pejorativo para um tipo de pensamento, vamos dizer assim, que ele vai chamar lá para frente de cosmovisão. Ele fala o seguinte, ele fala de animais imaginários, é interessante, inclusive, essa questão dos animais imaginários, que vai ser parte da minha entrelinha lá na frente, gente. E com o Tolkien. O Tolkien fala que quando tem animais falantes, não é um conto do reino, não é um conto de fadas, na verdade é uma fábula, é outra coisa. Mas tudo bem, ele fala que coelhos e esquilos falantes e coisas assim, ele fala que esses animais reais, que o conhecimento da humanidade com relação à realidade do mundo é muito parecido com essas fábulas, com esses animais falantes. Obviamente que o tom dele é pejorativo, e ele fala, pense nisso e estremeça. Depois ele vai falar da questão do estremecer aqui, isso fica muito mais claro, essa entonação pejorativa que ele dá a aquilo que ele vai chamar de lente sobre a realidade do mundo, ou cosmovisão. E fica mais claro aqui que ele fala, ele traz um exemplo. Quase 2000 anos, muitas das pessoas mais inteligentes e instruídas do mundo pensaram que a Terra permanecesse imóvel no centro do universo. Então ele vai trazer esse exemplo. Hoje, as pessoas mais inteligentes e instruídas pensam que o ser humano evoluiu a partir de uma origem de uma forma de vida simples. É óbvio que o autor da lição, assim como eu, Lúcio Alexandre aqui, nós também não acreditamos nisso. Somos criacionistas. Nós somos criacionistas também. Criacionistas e adventistas também. Então, de certa forma, a nossa visão, ela é uma visão parcial. É óbvio que ela é uma visão parcial. Mas vou evitar de refratar. Vamos continuar tentando refletir. Depois ele vai falar que a questão é o seguinte, gente, que ninguém consegue tomar uma posição neutra sobre nada. Isso é dialogismo puro. De fato, você sempre tem uma tomada de posição. Só que no dialogismo a gente fala de posição ideológica. Aqui ele vai falar de cosmovisão, vou utilizar a expressão cosmovisão, ele deixa claro, olha só, ele fala assim, sempre e unicamente vemos através de filtros que afetam a nossa maneira de interpretar e entender o mundo. E daí ele diz, esses filtros são chamados de cosmovisão, e isso é essencial para o ensinamento do jovem. Eu não sei por que ele não quis utilizar a expressão ideologia, escolheu cosmovisão, é um jogo de linguagem, nós temos que entender qual é o significado desse jogo de linguagem que ele construiu na lição. E o significado desse jogo de linguagem é filtro da realidade. Visão de mundo. Visão de mundo, filtro da realidade, visão ideológica. Legal, avançando agora então para domingo, onde nós temos aqui como tema geral, os olhos do Senhor. Na ponta da linha, Ricardo. O autor da lição ele cita um professor da Universidade de Oxford e fala de uma teoria. Nós desconhecemos o nome desse autor, desconhecemos essa teoria, não é refletida no texto, ele não traz no texto, e ele fala que, segundo essa teoria, todo mundo que nos cerca nada é real, que seria uma criação digital de uma raça alienígena de computadores super poderosos. Eu falei que eu ia evitar de refratar, mas aqui é um pensamento totalmente científico. Esse professor não poderia... um pouquinho de Descartes, né? Mas se ele for um professor de contos, ele pode usar isso. Sim. Mas inclusive nós vamos falar um pouco sobre esses contos. Tolkien explica muito bem isso. Ele está plagiando Matrix, né? Exatamente, por aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí eu separei aqui para vocês. Ele traz as duas cosmovisões possíveis. Ele fala de uma dualidade de cosmovisão. Ou seja, uma dualidade de lentes sobre o mundo. A primeira ele chama de
cosmovisão bíblica teísta. Aonde que está isso? Não está aqui no segundo nem terceiro parágrafo, está no rodapé. Lá embaixo. Está lá embaixo, está lá no finalzinho que ele faz essa distinção conceitual entre essas duas cosmovisões que ele diz que existem aqui. Ele fala de uma cosmovisão ateísta, naturalista e até naturalista e materialista, que a gente encontra algumas coisas aqui. O binômio aparece nas duas formas. Exatamente. Que ele fala aqui, que a primeira lente de mundo é de um mundo que simplesmente existe, nada foi criado, nada foi formado, e a realidade é puramente material, puramente natural. Por isso que ele fala de cosmovisão naturalista, materialista. Segunda cosmovisão que ele apresenta, ele chama de cosmovisão bíblica teísta. Aí ele vai trazer várias passagens bíblicas que propriamente não vão corroborar para o raciocínio dele, mas ele da dualidade, vamos dizer assim, não corrobora para a questão da dualidade. Só aplicar uma. Ele só vai demonstrar, né? Ele vai demonstrar que a Bíblia diz, por exemplo, que Deus existe. em Salmos diz que há um Deus, que em Provérbios diz que os olhos do Senhor veem todas as coisas, Jó diz que há um Deus de amor, que em Isaías disse que foi um Deus quem fez os céus, que fez os profetas, né, ouvirem a voz do esclarecimento desde a antiguidade. E ele vai trazer o tom pejorativo para a cosmovisão que ele chama de ateísta, naturalista, materialista, dizendo que ela é, com todas as letras, ele adjetiva essa cosmovisão dizendo que ela é limitada. E ele fala que a outra cosmovisão, a outra cosmovisão bíblica, ela é uma cosmovisão ilimitada. Esse é o domingo. Só refletindo, né? Só refletindo. Vamos lá. Na segunda-feira, a pergunta de Leibniz. Vamos lá. Isso. Ele vai falar novamente Gottfried Leibniz. E a pergunta dele é: por que há algo em vez de nada? Obviamente, dentro da cosmovisão bíblica, há algo em vez de nada. Porque Deus fez. Porque Deus assim o quis. Bom, acabou a lição de segunda-feira. A resposta seria essa, mas ele continua, né, gente? Ele continua falando, gente, o seguinte: que a existência de Deus é assumida na Bíblia. E começa a citar passagens. A mesma coisa que ele fez na pergunta número 1 da semana, do dia anterior, no caso do domingo, né, gente? Ele vai trazer o Bereshit, vai trazer o Gênesis, vai trazer o Shemot. No princípio que Deus do céu e da terra, que o texto bíblico pressupõe a existência e a criação do Deus, e vai falar que a Bíblia é toda a verdade revelada, e aqui ele vai dizer o seguinte, que a doutrina da criação, ela é fundamental para a educação cristã. E depois ele vai continuar desenvolvendo aquele raciocínio que a cosmovisão bíblica deve enfatizar a doutrina da criação. E por fim, ele vai dizer que a cosmovisão teísta, ela quase destruiu a fé na Bíblia. Ateísta, exatamente. A cosmovisão ateísta, materialista, naturalista, quase destruiu a fé na Bíblia. Eu chego aqui ao término da minha parte, eu vou fazer uma pequena refraçãozinha aqui, gente. Vamos entender algumas coisinhas. Primeira coisa, discurso científico. Vamos colocar esse discurso científico aqui. Discurso religioso aqui. São dois mundos discursivos que não tem nada a ver um com o outro. O que quer dizer isso? A pessoa que se utiliza do discurso religioso, ela não precisa de corroboração do discurso científico. Por quê? Porque o método científico pressupõe falseamento. O discurso científico é um discurso de hipóteses, de teoria e de lei, ou axioma.
O discurso científico, a hipótese ela é lançada no mundo acadêmico para ser contestada, falseada. O falseamento, ou seja, o dizer que a hipótese ela não é verdadeira, que ela não é falsa, que ela não corresponde com a realidade, Parte do processo. faz parte do processo metodológico. Então é um discurso onde uma hipótese nega a outra hipótese e a gente vê qual hipótese que sobrevive. Você aprende pela dúvida. Você aprende pela dúvida, você aprende pelo erro, você aprende pela contestação. É completamente diferente. Esse discurso científico, vamos imaginar, nós até falamos aqui de um exemplo, imagine um hipopótamo. Várias pessoas estão olhando por um ângulo esse hipopótamo. No último take era um elefante. Se a gente gravar uma terceira Vai vez, ser outro o hipopótamo vai virar uma capivara. Tá só vai ser outro diminuindo o bicho. Vamos lá, é um hipopótamo. Cada um vê de um lado diferente. E cada um vai descrever conforme é o seu ângulo. O método científico, em função desta impossibilidade cognitiva do ser humano, ele utilizou um método que é o falseamento. Então, várias pessoas, pontos de vista diferentes, vai adaptando a hipótese. Ninguém abandona completamente uma hipótese, você adapta a hipótese. Então, a contestação da hipótese pode ser uma nova hipótese, aquela mesma hipótese adaptada, corrigindo o problema. E assim vai se falseando e evoluindo o pensamento científico. Em razão desse problema do hipopótamo ou do elefante que a gente já falou. Que a gente não consegue ver completamente. E esse problema do hipopótamo, dentro do discurso religioso, nós apelamos para aquilo que nós cremos, um ser sobrenatural, o Espírito de Santidade, que é o mesmo El Shaddai, Todo-Poderoso, que o próprio autor da lição aqui dizia é o olho que tudo vê, utilizou provérbios, utilizou salmos, para nos inspirar. Mas para isso nós precisamos nos esvaziar. Então tem o processo de falseamento científico, tem o processo do esvaziamento do eu, do ego. Quando o cristão não esvazia o ego, é onde, onde dá caca. Quando o cientista, ele não entende o método e se entende, sei lá, o proprietário da verdade, é onde também dá caca no pensamento científico, discurso científico. Ele deixou de ser cientista. Deixou de ser cientista. Vira teológico daí, né? Um discurso, necessariamente, não anula o outro discurso. São searas diferentes. Vou falar um pouquinho mais de epistemologia na entrelinha depois. Isso. Deixa o Alexandre agora tocar pela ponta da linha e depois a entrelinha dele. Beleza. Avançando agora então para terça-feira, a cosmovisão bíblica na ponta da linha. Vou Alexandre. seguir a mesma estrutura do Ricardo. Eu vou tentar comentar menos e ficar mais naquilo que o autor diz, né? Na lição de terça-feira, então, ele vai falar que não existe neutralidade na visão de mundo, que a nossa visão de mundo sempre adota uma determinada cosmovisão. E aí ele vai passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passagens, que a nossa luta é contra principados e potestades, lá em Efésios 6, 12, em Marcos 13, 7, que ouvireis falar de guerra e rumores de guerras, em Romanos 5, 8, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 8, 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Eclesiastes 9, 5, que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. E por fim, Apocalipse 25 a 6, a promessa de que haverá uma ressurreição. Tudo isso para falar o quê? Que parte da lente da cosmovisão que ele propõe passa pelo plano da redenção. Pela ideia de que houve uma queda, mas que existe um conflito espiritual, existe uma esperança de ressurreição. Terça-feira é isso. Legal. Avançando agora para quarta-feira, tem como título do dia Adorai o Redentor. Na ponta da Legal. linha. Na lição de quarta-feira começa com um texto que eu acho maravilhoso, que eu amo de paixão. João 1, de 1 a 14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, nada sem ele. Sem ele nada que foi feito se fez. Né? Então, ele começa falando do aspecto de Deus como Criador e de Cristo estando como agente criador, e fala da mensagem angélica também. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Então, a mensagem angélica inclui a perspectiva de Deus como Criador. E interessante daí, ele associa a promessa de redenção à promessa do Criador, a verdade do Criador. Então, se Deus criou, Deus pode redimir, Deus pode recriar. Lição de quarta-feira é isso. Legal. E na quinta-feira tem como tema a lei de Deus na ponta da linha.
Legal. Na ponta da linha de quinta-feira, o autor vai fazer uma oposição, né? De onde que vem a moral? Então ele vai falar que a moral vem de Deus e que alguém sem Deus não pode ser um ser moral, por fim. E aí ele vai falar que a educação ela deve passar necessariamente por um ensino moral bíblico que está ligado a Deus e a perspectiva teísta, né? Basicamente é por aí. Legal, pessoal. Agora sim nós vamos entrar então nas entrelinhas. Bom, até agora nós tentamos somente refletir o que o autor apresentou na lição, né? E tentamos aqui já alguns takes gravando, né? E isso nos causa algum incômodo, porque segundo, né, o nosso julgamento aqui dos autores do canal, há algumas aplicações de alguns termos que não estão dentro do seu sentido, né, correto, vamos dizer assim. Tem uns probleminhas. Tem uns problemas. Então é agora que a gente vai aproveitar as entrelinhas para tentar trabalhar essas questões sobre Antes ainda, Lúcio, e aí qual que é a grande crítica que eu acho que eu posso fazer em nome do canal, e se vocês discordarem, sintam-se à vontade para interromper, qual que é a grande crítica que nós fazemos? Essa lição é uma lição multiautoral. Não tem alguém que assine cada lição. Então a gente fica na dúvida porque a gente não sabe quem que fez. E não sabe o background dessa pessoa, né? Mas a gente percebeu que caiu. Não sabe quem bater. Mas o que a gente percebe? Eu pelo menos percebo isso, que caiu muito a qualidade da lição 1, 2 e 3 para a lição 4. Deve ter sido outra pessoa que fez. Eu não acredito que foi a mesma pessoa, porque a lição 4 ela vem muito fraca. Ela é fraca em que sentidos? Ela é fraca teologicamente, porque o autor usa vários textos que não têm uma aplicação que faça sentido dentro do contexto que ele tem. Com raciocínio lógico desenvolvido anteriormente. É uma lição, a lição 4, que o autor usa um monte de conceitos que não são da teologia, que ele vai buscar na antropologia, que ele vai buscar na ciência, mas que dá de ver que esse autor não tem recursos linguísticos, culturais, acadêmicos, conceituais, teórico-metodológicos para usar esses conceitos, e aí fica uma coisa sem sentido. Ele vai falar, por exemplo, de cosmovisão, de teísmo criacionista, né? Vai falar de ateísmo, vai falar de ateísmo materialista, vai falar de ateísmo naturalista. Só que em momento algum ele especificou o que significa cada um desses conceitos. Então a gente não sabe o que ele quer dizer com os conceitos. Percebe-se que o autor ou pecou pela falta ou desconhece os conceitos que ele tenta trabalhar. O próprio conceito que ele usa de cosmovisão é um conceito que é de um autor alemão, de um sociólogo alemão, mas que não é um conceito muito usado nas ciências sociais. As ciências sociais preferem usar o conceito. Mas não foi aplicado no mesmo sentido na lição. E ele não consegue utilizar ainda no mesmo sentido. Vai ter uma coesão no sentido. Então, ele dá de ver que o autor ele não consegue, ele não é feliz nem no uso do conceito de cosmovisão. Ou por limitação, ou por falta de espaço, pela contingência da produção da lição. Mas de verdade, eu falo isso com humildade e carinho. Eu estou frustrado e eu espero que a lição 5 melhore de nível, porque estava vindo num nível legal, a lição 1, 2 e 3 foi legal, deu de tirar bastante material, bastante coisa. A lição 4 caiu de nível assustadoramente. Eu espero que a lição 5 volte àquilo que estava antes, não seja como a lição 4, porque foi muito fraca. E para finalizar, antes da gente seguir, já que eu estou com a palavra, percebemos, e eu percebi em especial, que esse autor ele utiliza de uma metodologia, de uma sistemática do espantalho. O que é isso? A sistemática do espantalho. O Ricardo falou antes num outro texto que não foi ao ar, eu vou usar a explicação que o Ricardo fez, que para mim foi perfeita. Sabe quando alguém de outra religião fala assim: ah, vocês adventistas estão errados porque as doutrinas de vocês são baseadas na Ellen White? Não, mas não é isso que os adventistas pregam. Ah, os adventistas estão errados porque no sábado não pode fazer nada. E Jesus disse que é lícito fazer bem ao sábado. Mas os adventistas não falam que não pode fazer nada no sábado. Você que conhece bem os livros de Ellen White, você conhece a doutrina do sábado, aí você fica
assim, Ela não falou isso? Ela não falou revoltada. Ela falou assim, calma, você não conhece, você está pegando, criando um espantalho para ficar batendo. E qual que é o problema? Geralmente quando a pessoa pega o espantalho e bate no espantalho, ou seja, ela não conhece sobre aquilo que ela está falando, não tem conhecimento teórico, não tem conhecimento científico, não tem conhecimento metodológico, não conhece, não sabe sobre o que está falando, cria um espantalho, vai lá, bate no espantalho. A ideia real não foi combatida, Porque a ela ideia não real existe. não foi enfrentada. Porque não há uma correspondência entre o espantalho e o real. Ele criou um espantalho da ideia real, bateu no espantalho e saiu cantando vitória. Só serve para quem já concorda com ele, Sim. não serve para convencer ninguém que pensa diferente. E pelo contrário, alguém que conhece de fato a coisa, sem se conhecer por isso, Sabe que não é daquele jeito. percebe que é patético. É um esforço patético, é um esforço ridículo, porque ele é feito em cima de uma argumentação que não faz sentido. Então, de verdade, assim, frustrado com a lição. Acho que agora a gente consegue entrar nas entrelinhas. Isso aqui, gente, não é... Por favor, não entenda como sendo soberba, não entenda como sendo arrogância ou tá desconstruindo a lição, tá indo contra a igreja. Não é, a gente é adventista, eu sou criacionista. Só que a gente também é cientista. E é preciso entender que o conhecimento, os processos para a construção do conhecimento, o processo de discussão das coisas, tem método, tem rigor, tem um porquê estudar daquele jeito. Não dá de sair falando qualquer coisa, achando que, nossa, mitei, vai descer o óculos escuro aqui na minha cara, que legal. Assim a gente não chega em lugar nenhum, entende? É preciso estudar e saber sobre o que se está falando. E manter essa Senão fica coesão, feio. manter essa fundamentação. Quando se vai falar, por exemplo, quando se vai falar sobre medicina, quem você consulta? Um médico, que tem estudos sobre a medicina. Quando se vai falar... Se eu não tenho certeza, você vai procurar uma segunda opinião De outro médico. num contador? Não, você vai procurar uma segunda opinião no outro Quando médico. se vai falar de direito, se procura quem? Um advogado. Jurista. Quando se vai falar do cálculo hidráulico para suportar uma caldeira, Engenheiro. você vai procurar um engenheiro. Quando se vai falar de cálculo de alicerce, você vai procurar um engenheiro. Quando se vai falar de ciência e de processo de fazer ciência, Você vai procurar um cientista. você procura um cientista. Existe um ramo da filosofia que se chama epistemologia. Ela serve para entender como se produz o raciocínio para chegar ao desenvolvimento científico. E a gente não pode jogar isso no lixo, sabe? Quando se vai falar sobre história, quando se vai falar sobre sociologia, quando se vai falar sobre antropologia, de repente todo mundo resolve que tem opinião e que a opinião é válida. Não é válida. A opinião de todos sobre esses assuntos não vale a mesma coisa, porque tem uma opinião que não é uma opinião, que é um saber científico, que tem um método, que passa por critério, que tem uma responsabilidade com a objetividade. E tem aquilo que o Zé falou porque o Zé, com perdão ao Zé, tem aquilo que o Zé falou porque o Zé acha. Gente, quem acha não é cientista. Tem que ter rigor nas coisas. E a igreja, a lição da escola sabatina, precisa ter rigor metodológico, precisa ter rigor teórico. A gente não pode ficar com simplificação rasa, porque a gente acaba se queimando, a gente acaba saindo, depreciando e degradando o nome da igreja. Legal. Uma coisa, como nós temos um discurso religioso teológico e acreditamos piamente que Deus é o Criador de todas as coisas, aí nós nos apropriamos disso. Não, Deus é o Criador de todas as coisas, o meu discurso é religioso, então a minha interpretação de mundo é verdadeira. O discurso religioso é completamente diferente do discurso científico. Quando tentaram juntar os dois, gente, é aqui justamente aquilo que o autor da lição falou. Não, a Terra é o centro do universo, porque um ser humano falho, limitado, confundiu o discurso da sua boca com o discurso divino. O discurso da boca de Deus, gente, é haja luz e ouve luz. Haja firmamento e vai ter o firmamento. Agora, a minha interpretação de mundo e o que eu falo é outra coisa. São coisas diferentes. O discurso divino não é em português, não é em inglês, não é em latim, não é em grego, não é em hebraico, não é em aramaico, não. O discurso de e disse Deus haja luz e houve luz não foi em nenhum idioma humano. Foi
metaforicamente falando, simbolicamente falando, uma língua divina que ela só é acessível aos profetas. É o próprio Logos, né? Isso, exatamente. Então vamos lá, vamos tirar. Legal, vamos então agora começar. Nós temos aqui algumas entrelinhas, como eu li. Idealismo e materialismo, será que temos só essas duas opções, como são colocadas aqui? Deus como fonte da moral versus a moral enquanto um arranjo social que o Alexandre vai trazer. Mas primeiro, nós vamos trazer aqui as entrelinhas, o Evangelho enquanto um conto de fada, e o Ricardo nos fala que junto com essa entrelinha vai ser desenvolvido também a inauguração do Santuário Celestial. É a mesma entrelinha, vocês vão ver no final. É então, uma entrelinha só. É com você, Ricardo. Bom, vamos lá, gente, vamos começar. O Evangelho enquanto um conto de fadas. Só no final vocês vão entender por que toda aquela polêmica do Paroski, que está rodando na rede já faz mais ou menos uns 20 dias que eu recebi um WhatsApp do Leone com um vídeo, fiquei de falar, não quis entrar em polêmica, aí um inscrito pediu, vocês pediram, gente, a gente atendeu, principalmente aqueles inscritos que estão aqui, né? Esses aí a gente atende mesmo. Então tá, o Lúcio vai colocar um slide aqui, não é o slide que eu pensei, mas o Lúcio é aquela pessoa que gosta de se situar no tempo e no espaço. E o Lúcio vai, via Voz do Além, vai trazer aqui pra gente. Quem é John Ronald Reuel Tolkien? O que eu acho interessante é que ele nasceu em 1892, faleceu em 1973, ou seja, um contemporâneo praticamente. Contemporâneo do Vladimir Propp, né? Que a gente falou na semana retrasada. Pode continuar. Ele foi um premiado escritor, professor universitário, filólogo, estudo de línguas. Filólogo mesmo. Britânico. Nascido na atual África do Sul, que recebeu o título de doutor em letras e filologia pela Universidade de Liège e Dublin, né? Liège e Dublin. Em 1945, e é autor das obras como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e o Silmarillion. Esse cara produziu um idioma. Ele tem um idioma próprio. Ele produziu élfico. Idioma élfico. Mas ele produziu um idioma, ele produziu vários idiomas. Mas basicamente é esse, né? Ou seja, né? Mais quando que ele nasceu, as teorias são bem atuais, né? Exatamente. Bom, a base da minha entrelinha, gente, vai ser um livro que ele foi traduzido em português como Árvore e Folha, o Conto de Fadas. Mas ele tem, no decorrer do livro, tem uma narrativa, Live by Nigo, que eu vou falar também um pouco dela. Mas vamos lá, nesse livro dele, o que ele se propôs a fazer? Primeiro, o Tolkien, gente, vamos conhecer primeiro, antes de eu falar do livro, vamos conhecer um pouco o Tolkien. Para diminuir um pouco o preconceito. Exatamente, para diminuir um pouco o preconceito, porque, que isso? Senhor dos Anéis! Senhor dos Anéis pagão, não. Tolkien é de uma família cristã, a mãe dele era uma senhora católica, fervorosa. O Tolkien perdeu o pai e depois perdeu a mãe, mas a mãe deixou em testamento que o Tolkien deveria ser criado por um padre católico. Esse padre católico, ele criou o Tolkien com uma educação cristã. Ele só foi casar e só foi namorar quando ele alcançou a idade para poder casar, porque o padre não permitiu. A moça já estava noiva, se não me engano, noiva ou namorando, alguma coisa assim. Quando ele alcançou a idade, ele obedeceu lá ao padre fielzinho. Quando ele alcançou a idade, foi lá, conversou com a moça e conseguiu casar com a moça. Mas não é só isso, gente. Ele era cristão, daqueles cristãos que o povo costuma falar, cristão chato. Ele era carola. Carola, exatamente. Ele tinha um amigo. O amigo dele, Lewis, inclusive, tem um livro que fala sobre a amizade dele. E Lewis, talvez, vamos dizer assim, o Tolkien, vamos utilizar o jogo de linguagem do autor, né? O Tolkien tinha a cosmovisão teísta. E o Lewis, ele tinha uma cosmovisão ateísta. Até conhecer o Tolkien, o trabalho do Tolkien, os livros do Tolkien. E o Tolkien foi fundamental para a conversão de Lewis para o cristianismo. C.S. Lewis, que é tanto citado, né? Que escreveu Cristianismo Puro e Simples, que escreveu Anatomia de uma Dor. E escreveu também as Crônicas de Nárnia. Gente, se você assistiu as Crônicas de Nárnia e você não entendeu que o Aslan é uma alegoria de Cristo, você não entendeu as Crônicas de Nárnia.
Mas tudo bem. Mas eu vou falar um pouco do método depois do Lewis, mas vamos lá. Ou seja, a amizade do Lewis e do Tolkien, ela se estremeceu, para vocês entenderem como que era esse cidadão, quando o Lewis casou com uma mulher divorciada. O marido dessa mulher, ele era bêbado, era complicado esse casamento, ela se separou, mas o Tolkien, a amizade se estremeceu por causa disso. Uma coisa que estremeceu a amizade também deles é porque o Tolkien se converteu, mas o Tolkien ele não se converteu ao catolicismo. O Lewis, desculpa, ele se converteu, mas ele não se converteu ao catolicismo, e sim ele virou anglicano. Uma religião, inclusive, que a mãe do Tolkien não gostava muito. Mas ele era, o cristianismo de Tolkien, vamos dizer assim, influenciou Lewis. A partir disso, gente, agora nós vamos ver uma frase do Tolkien e para testar preconceito de vocês. Vamos lá. Vocês prestem atenção na frase. Conhecendo esse cidadão como agora mais ou menos vocês conhecem. Olha só, gente. O Lúcio vai ler para a gente via voz do além. Lê para a gente, Lúcio. Os evangelhos contêm uma história de fadas, ou uma história de um tipo maior que abraça toda a essência da história de fadas. Eles contêm muitas maravilhas, peculiarmente artísticas, belas e comoventes, míticas em sua significância perfeita e autocontida, e entre as maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe concebível. Mas essa história adentrou a história, com H, né? E o mundo primário. O desejo e a aspiração da subcriação foram elevados à plenitude da criação. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Então, gente, na entrelinha da semana, diferente das outras, que eu refratei o pensamento de Pope e adaptei ao Evangelho. Eu refratei o pensamento de Campbell e adaptei a vida do cristão, a vida da igreja e de Mary Murdoch, e adaptei a igreja do Apocalipse. Nesse caso, não. Nesse caso é reflexo. Só que, quem lê isso daqui, logo no começo, quem lê sobre a cosmovisão do preconceito, vai ver aqui, os evangelhos contêm uma história de fadas. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas Tolkien falando que o evangelho é uma história, então significa que é mentira? Não. Depois que eu começar a explicar, nós vamos ler mais uma vez. Então eu vou fazer agora a explicação do livro e depois a gente vai voltar a ler e vai explicar ponto por ponto. Mas quem ficou com preconceito, presta atenção na minha explicação e depois vamos voltar a ler sem a cosmovisão do pensamento egocêntrico, religioso, digamos assim. O que eu digo acontece, o que eu digo é verdade, o que eu digo é barato, o que eu digo é criação. Sem transformar o Tolkien num espantalho, né? Isso, não vamos transformar o Tolkien no espantalho. Árvore e Folha, Contos de Fadas. Ele escreveu este livro, é um livro acadêmico, e ele se propôs a fazer o quê? O que são contos de fadas? Qual é a sua utilidade e para quem ele é escrito? Então vamos lá. Ele estudou a palavra fairy, e esta palavra fairy, ele percebeu que a primeira vez que ela surge na literatura, ela não surge como as here, where a fairy, e sim where of a fairy. Qual é a diferença? Ele percebe que fairy, na primeira vez que surge na literatura, é um lugar, é of fairy, é o reino. Então, para começo de conversa, conto de fada não são aquelas fadinhas com asinhas. É um conto do reino. É uma história de um reino encantado. Gente, Senhor dos Anéis, só que diferente do Lewis, que trabalha com uma técnica de arquétipo, o Senhor dos Anéis é basicamente a Torá, a Tanar. Por quê?
Os elementos simbólicos do Cristo na Torá, eles estão aonde? Eles estão em Abraão, eles estão em Isaac, estão em Jacó, estão em Jó, estão em Boaz, está em Salomão, está em... Mas o Cristo é Davi? O Cristo, ele é Isaac? O Cristo, não. Em Senhor dos Anéis, o Tolkien construiu aquilo que ele chama de subcriação, depois eu vou explicar o que é isso, aonde o Frodo não é um arquétipo de Cristo. O Frodo, ele tem uma gotinha, um elementozinho, uma especificaçãozinha do Cristo. O Gandalf, idem. O rei dos elfos, idem. O rei dos homens, idem. Até o Sméagol, ele tem uma funçãozinha. Mas veja bem, quando o Frodo chega no alto da montanha com o anel e falha, é porque Tolkien entende que uma fraçãozinha do Cristo não é suficiente para cumprir a missão da eucatástrofe, ou seja, do final bom. Eucatástrofe é um neologismo que ele utilizou para ser um antagonismo de catástrofe. Quando vocês entenderem o porquê que ele diz que todo conto do reino mágico precisa ter um final feliz, vocês vão ver o quão fervoroso cristão esse homem é. Então, o Sméagol que cai e morre é aquela fraçãozinha do Cristo que se fez pecado e morreu. Ele não fez o Frodo poder cumprir a missão, porque homem algum seria capaz de cumprir aquela missão. Então, vários elementos são jogados nessa subcriação desse conto do Tolkien. Mas a gente precisa entender mais um pouco ainda. Vamos lá, gente. O Tolkien, primeiro ele entendia que o mito não corresponde à mentira. Que o mito ele corresponde a um tipo de verdade. Não que seja verdade, não que Zeus existiu de verdade ou não, mas por trás do conto fantástico há uma verdade. Ele fala o seguinte, gente, que o mundo encantado, que esse reino mágico, ele necessariamente não precisa ser um reino de duendes, de fadas, como esse mundo subcriado. Sabe por que ele usa a expressão subcriado? Porque ele fala que criação é só Deus. O homem só é capaz de subcriar um conto de fadas ou um conto do reino mágico. E ele fala também, gente, que a origem do conto do reino mágico, do conto das fadas, ela nasce com a habilidade do ser humano de criar palavras. Então, quando o homem encontra palavras para explicar aquele reino mágico inalcançado do eterno, ele começa a contar um conto de fadas. E o Tolkien fala o seguinte, gente: todo conto de fada precisa ter eucatástrofe, todo conto do reino mágico, porque todo conto do reino mágico ele precisa, para ser bem feito, de uma estrutura que absorva o real, que busque do real e que, aplicando as técnicas que depois eu vou falar quais são, elas fiquem menos comuns, vamos dizer assim. Aquele olhar de criança ao longo da vida a gente perde. Então precisa de outros elementos. Agora veja bem, ele fala o seguinte, que como a história do Evangelho, a história maior, ela possui um final feliz, ela possui uma eucatástrofe, ela possui uma boa catástrofe, e esta boa catástrofe do Evangelho aqui é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. A morte é a catástrofe, e a eucatástrofe é quando ele ressuscita. Como a história real ela tem um final feliz, todo conto de fada, todo conto do reino encantado precisa ter um final eucatástrofe, um final feliz. Ele fala o seguinte, gente, que dar adjetivo às coisas é uma forma de você subcriar com base no mundo primário, que é o mundo real,
uma nova roupagem em um mundo secundário. Você faz uma subcriação do mundo secundário. Deus criou o mundo primário e eu faço a subcriação do mundo secundário. Ele fala que esse conto ele tem 3 fases. Um místico, que é sobrenatural. O que nós encontramos no Evangelho sobrenatural, gente? O sobrenatural, segundo, por exemplo, multiplicação de pães. É algo do conto, do reino, do evangelho do reino, vamos dizer assim, que é místico. Existe uma mística por trás dos pães. O pão é o corpo de Cristo. Eu estou construindo com essa palavra pão o quê? Estou construindo uma história com base em um signo, com base em uma palavra, pão. Pão, algo que a gente vê de comum no dia a dia. Veja como agora o pão da vida. Olha como que ficou encantador. Isso é uma das técnicas que o Tolkien utiliza. Ricardo, Pode falar. talvez o ouvinte aí de casa pensando assim, mas então quer dizer que Cristo não multiplicou o pão de verdade? Claro que multiplicou. Evidente que multiplicou. Vocês vão ver, no final quando a gente lê isso aqui, vocês vão entender, se vocês acompanham o raciocínio. Terceira fase, aí a próxima fase, a fase da mágica. A fase da mágica é a fase a face, vamos dizer, do conto da mágica, é na natureza. É Moisés abrindo o Mar Vermelho, é Cristo subindo ao céu. E a fase do espelho do desdém e da compaixão, essa fase é aplicada ao homem. São as leis morais que nós encontramos nos evangelhos, são os ensinamentos que eles são ditos. Lembre-se que para o Tolkien o mito é verdade. Então para o Tolkien, Cristo multiplicou pão de verdade. Mas quando nós utilizamos da alegoria do pão da vida, aí nós estamos contando uma história. Porque Cristo existe de verdade. Quando não é feito de pão. E nele não é feito de pão. Exatamente. Gravem isso, principalmente quando vocês forem pensar no santuário. Mais para frente a gente grave o link para o santuário terrestre, tá, gente? Seguindo, ele fala da fantasia. A fantasia é a adjetivação da realidade. É um remédio para que nós melhoremos nossa visão, nosso olhar sobre o mundo, sobre as coisas. Ele fala de uma recuperação do olhar de criança. Ele fala que é um dos elementos desse conto. O que Cristo falou, gente? Que nós precisamos ter justamente aquele olhar porque precisamos nascer de novo, precisamos olhar como as crianças. Bom, gente, depois eu falei de fantasia, falei de recuperação, recuperar o olhar de criança, e o próximo elemento que o Tolkien fala do conto do reino é o escape. E por que disso? Isso aqui, esse ponto já se encaixa muito com a linha da lição, tá, gente? Porque ele fala que o conto do reino mágico, ele serve para que nós, depois que a gente aprende a retornar a ter aquele olhar de criança, nós precisamos nos afastar da prisão do cientificismo exacerbado. Por isso que ele fala escape. É como se você estivesse preso e você precisasse escapar da prisão do racionalismo exagerado. Nós precisamos resistir do exagero do racionalismo, de você colocar a razão acima de tudo, como se o pensamento racional fosse dono da verdade. Ele fala que o conto poético, o conto do reino mágico, ele serve justamente porque ele tem um viés emocional. O evangelho, a boa nova, é essencialmente emocional. A eucatástrofe, que é a boa catástrofe, como eu já falei anteriormente, gente, é justamente o evangelho. E o Tolkien, ele separa um prólogo no seu livro justamente para desenvolver o raciocínio do evangelho enquanto um conto do reino encantado. É o evangelho do reino, gente. Agora veja bem, gente, o maior de todos os contos de fadas, segundo Tolkien, é o evangelho. E ele diz o seguinte: se o conto ele é realístico, ele precisa
imitar um mundo primário. O mundo primário é real. Agora já vamos começar, gente, a atrelar com a questão do santuário aqui. A doutrina do santuário é um conto do reino mágico. É uma história. História da salvação. É um mundo secundário dentro da linguagem humana, com as limitações da linguagem humana, com signos, com imagens, que representa um reino mágico nunca visto pelo ser humano diretamente, apenas em forma de símbolos, apenas em forma de representações simbólicas. Cada símbolo daquele, assim como o Senhor dos Anéis, aqueles personagens espalhados do Senhor dos Anéis, e aqueles personagens reais espalhados no Velho Testamento, apontam para Cristo. Agora, o grande problema, gente, é que a gente às vezes pensa no santuário celestial, a gente pensa no Cristo lá, e ele com um idêntico incensário de metal, de ouro, chacoalhando. A gente pensa que o Cristo está lá no santuário celestial e deve estar futucando com uma faquinha o próprio sangue para aspergir na cortina do santuário. Aquilo, gente, é linguagem simbólica. E o grande problema que está acontecendo com a interpretação do Paroski, e que tem alguns vídeos, é justamente isso. Esta interpretação literal aqui e literal aqui. Só falta a gente achar que Cristo pegou num potinho o sangue dele mesmo derramado na cruz e levou lá para o santuário celestial para jogar na cortina. Não é, esse tipo, são pessoas que foram presas, eu acredito, lá na infância, no passado, pelas fases corretas para entender raciocínio alegórico, metafísico, abstrato, ou pura e simplesmente má vontade. Mas tudo bem, vamos continuar. Olha só, gente. O Tolkien fala que o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem, e a ressurreição de Cristo é a eucatástrofe da história da encarnação. Quando o Paroski desenvolveu aquela palestra, aquele seminário de pastores, ele fez o seguinte raciocínio, e ele obviamente muito bem desenvolvido dentro das fases psicológicas, consegue trabalhar com literal, com alegórico, né? E ele disse que na Bíblia, desenvolveu o seguinte raciocínio: na Bíblia, este reino encantado, ele é representado de duas maneiras onde está a presença de Deus no universo. O trono de Deus, e o trono de Deus estaria nesse universo, dentro de uma simbologia, sob os querubins. Então, nós temos a Mishkan Kodesh, nós temos lá o tabernáculo terrestre, nós temos a Arca do Concerto, a Shekinah, que é a presença de Deus aqui na terra, e nós temos aqueles querubins, que são símbolos do trono de Deus, aonde está a presença de Deus. Aquela força, aquela luz que se apresentava, uma luz real que se apresentava lá em cima da Arca do Concerto, também é uma manifestação sobrenatural que de fato aconteceu, mas que servia para simbolizar o trono de Deus, que nós também nem temos ideia de como é esse trono. Nós imaginamos a partir de cadeiras, de tronos que nós vemos na terra. Mas vamos lá. Aí o Paroski desenvolve esse raciocínio. Este raciocínio, o trono de Deus, ele se associa lá nos evangelhos com o quê? Nós temos lá em Hebreus, logo no comecinho lá do livro de Hebreus, que vai falar que Cristo ascendeu ao céu, além do véu, e fez sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o Paroski desenvolve o seguinte raciocínio utilizando o grego. Ele fala que a palavra
soteron, to, capetasmatos, esta frase inteira junto, que significa além do véu, que a palavra capetasmatos, ela significa apenas véu. Ou seja, Cristo morreu, ele ascendeu ao céu. Véu, capetasmatos, pode se aplicar a qualquer um dos 3 véus que existem no Mishkan Kodesh. Tem o primeiro véu que dá acesso ao pátio, o segundo véu que dá acesso aos santos, e o terceiro véu que dá acesso ao santo dos santos. Isso que nós estamos falando é reino encantado, reino mágico. É algo que nós descrevemos com a linguagem do nosso mundo. Mas nós estamos descrevendo um mundo jamais visto por olho humano se não fosse em forma de símbolos. Ou seja, a linguagem é uma linguagem simbólica. E nós vamos ver um texto de Ellen White aqui que trabalha com a mesma linguagem simbólica e não literal, tá? E o Paroski desenvolve um raciocínio muito bem feito com relação a essa divisão literal simbólica, mas tudo bem. Ele fala o seguinte, que na Bíblia, tanto utilizando o Velho Testamento na Septuaginta grega, esóteron é na profundeza, é no mais profundo da caverna, é no mais profundo da prisão. Então seria no mais profundo do Mishkan Kodesh. Então seria no terceiro véu. Aí aquela mania de demonizar tudo, o que é desconhecido, o que é novo, o que é diferente, sem refletir. Não, tudo é do demônio. Nem entende o que significa as palavras, já fala que é do demônio. Aí a primeira acusação que é feita sobre Paroski, injustamente, já vou até adiantando, sobre esta interpretação do reino mágico. A primeira interpretação, a primeira coisa que dizem é que destrói a doutrina adventista, destrói o movimento minerito, destrói as profecias no Apocalipse relacionadas ao movimento minerito, 2.300 tardes e manhãs. Porque se ele entrou no Santo dos Santos de uma vez, então cai tudo por terra. A profecia de Daniel, a profecia do Apocalipse, o livrinho, tudo. Isso é uma mentira. Não tem outro nome. Desculpa, mas isso é uma mentira. Não tem outro nome. Por que ele não destrói? O raciocínio do Paroski é muito bem desenvolvido. Ele fala o seguinte, que na Bíblia também, no Velho Testamento, se entrava, ok, no Yom Kippur, no dia da expiação, no Santo dos Santos, ok. Mas tinha uma oportunidade onde também se entrava no Mishkan Kodesh, no Santo dos Santos, quando ia se inaugurar o templo. Então, o raciocínio dele, que não destrói nenhuma das outras doutrinas adventistas, nem de Daniel, nem de Apocalipse, é que Jesus ascendeu ao céu para inaugurar o Mishkan Kodesh, inaugurar o santuário celestial nesse reino mágico onde a nossa visão não alcança, onde nós escrevemos com linguagem humana. Por isso, história. É a história que conta uma história. É uma linguagem simbólica que descreve um fato. Inclusive, o Tolkien fala justamente isso. Que o Evangelho, gente, é o mito que se torna fato. É o Logos que se faz carne. Então, quando nós vamos falar de linguagem simbólica, nós estamos falando de conto de fadas. Estamos falando de conto do reino encantado. Agora as passagens da... Vamos ler aqui de novo agora. Vamos ler aqui de novo. Não, antes da passagem da White, vamos ler aqui de novo para desfazer o preconceito. Os evangelhos contêm uma história. Por que é uma história? Porque a linguagem não descreve literalmente aquilo que está no santuário celestial. A linguagem não descreve literalmente a ontologia de Cristo. É uma história, é o que eles viram, eles descreveram em linguagem humana. Lembra que eu falei que o conto mágico, segundo o Tolkien, ele começa quando a gente constrói signos para representar coisas reais? Então, é uma história de fadas, ou seja, uma história do reino mágico. Ou uma história, um tipo maior que abraça toda a essência das histórias de fadas. Ou seja, o Senhor dos Anéis trabalha com signos. Quando na Bíblia nós temos Haggadah, árvores que escolhem um rei. O que é isso? É uma história que descreve uma história.
elas contêm muitas maravilhas, peculiarmente artísticas. É a linguagem artística desenvolvendo uma descrição de algo real. Contém muitas maravilhas belas e comoventes, míticas em sua significância perfeita, autocontida. Entre as maravilhas está a maior e a mais completa eucatástrofe, ou seja, o mais completo final feliz, a mais completa boa notícia concebível. Mas esta história, porque foi descrita em linguagem humana, adentrou a história porque ela é real, ela existiu mesmo. E o mundo primário é o mundo real, esse mundo que a gente vive. E o desejo e a aspiração de subcriação, porque ele não aceita que o ser humano crie nada. O ser humano subcria, e segundo Tolkien ele fala, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos subcriar. Então a subcriação dos apóstolos, da história contada pelos apóstolos, foi elevada à plenitude da criação. O nascimento de Cristo é a plenitude. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Agora nós vamos a uma outra história. Ellen White, mostra lá, gente. Isso aqui é uma história. Significa que é mentira? Não. Significa que é uma descrição simbólica de algo factual, de algo real, de algo verdadeiro. Mas a linguagem, ela é simbólica. E por que eu estou trazendo isso? Porque é a segunda acusação que fazem sobre Paroski. Falam que não, mas pega um trechinho desse que eu trouxe inteiro e fala, não, mas o Paroski quebra com a Ellen White e pega um trechinho lá, interpreta algo que é simbólico como se fosse literal e acusam o Paroski de ser um herege. Vamos lá. Vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. Perante o trono viu o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos e dentro do véu. Aí se você ler isso daqui integral, literal, você vai começar a dizer, mas será que era Fiat, Volkswagen, Peugeot, o carro de fogo? Outra coisa, uma acusação inclusive que é feita sobre assim, nós estamos vendo aqui dois povos e um descuidado lá no santuário. Mas pera lá, aí chega o crítico da irmã White, por quê? Espantalho, faz o espantalho. E transforma ela no espantalho. Como estão transformando o Paroski no espantalho. Isso é linguagem simbólica, isso é uma história, isso é um mito que descreve um fato, porque está em linguagem simbólica. Vocês entendem que este carro flamejante, isso é linguagem simbólica? Este povo que estava lá, então a leitura desse texto ela é completamente diferente. Vamos continuar. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se. Se isso aqui fosse uma descrição literal, todos tinham que se erguer. E outra, esse povo descuidado está fazendo o que no santuário? Lá no céu. Isso é uma Haggadah. Isso é uma parábola. Mas vamos lá, vamos continuar. Esperai aqui, vou ao Pai para receber o reino. Vejam novamente aqui, gente. O conto de fadas é o conto do reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas, vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvem, lá era um carro de fogo, agora é um carro de nuvem. Elemento simbólico. Tem até as rodas agora. É uma história. Vocês acham que vocês vão chegar no céu e vão ver um carro de nuvem? Só lembrando, Ricardo, carro de nuvem e carro de fogo fazem menção à nuvem e à coluna de fogo que acompanhava o povo no deserto. Linguagem simbólica, o Alexandre trouxe o simbolismo por trás. Vamos lá, próximo slide, Lúcio. Com rodas como flama de fogo, circundado por anos, veio para onde estava Jesus. Próximo.
E ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Lembra que o Parósco falou que o simbolismo da Arca do Concerto, dos querubins da Shekinah, é justamente o trono de Deus? Mas isso é de lugar simbólico, gente, pelo amor de Deus, isso é conto do reino encantado. Então completei Jesus e o grande sumo sacerdote em pé perante o Pai. Aí pegam esse trechinho aqui para dizer que o Parósco está desenvolvendo uma doutrina contra o irmão White. Gente, não precisamos ler o resto. Então vamos tomar cuidado. O diferente, o difícil de entender, ele não deve ser demonizado. Eu vou só passar o último slide para que tenha referência. Tá. Primeiros Escritos 74 e 75. Vocês podem... Olha só esse pedaço, gente. Satanás parecia estar junto ao trono. Ou seja, Satanás está dentro do santuário. Dentro do Santíssimo, então, do trono. Gente do Santíssimo, exatamente. Procurando conduzir a obra de Deus. Isso é linguagem simbólica, gente. A leitura deve ser diferente. A leitura é do conto do reino encantado. E o grande problema é o seguinte: a Bíblia não vai dizer para você. E a irmã White não vai dizer para você. No meu livro, em função que eu já dei para o Lúcio dar uma... Eu boto referenciazinhas, sabe? Várias referências, vários indicativos para guiar o leitor. Agora na Bíblia vocês não vão encontrar essas referenciazinhas para guiar o leitor, e nem no Ellen White. Vocês precisam ter a humildade, a sapiência, a oração, pedir para o Espírito Santo conduzir, a calma em acusar, a calma em não demonizar, porque muitas vezes quando você demoniza o que o outro fala, é porque na verdade o demônio está atuando em você. Bom, pessoal, então olha o alinhamento aí das duas entrelinhas, e aí ficou respondida a sua pergunta da inauguração do santuário e essa polêmica que está aí o pessoal discutindo na internet. Espero que esse material tenha contribuído. E aí que fica o apelo: se contribuiu, pessoal, compartilhe, porque o erro, né, a polêmica, o pessoal compartilha, né? Olha, acabou com o Parósco, olha só, está mentindo, destruindo. Aí todo mundo vai ler. E às vezes a explicação, tudo bem, foi uma explicação longa, aprofundada. Aí o pessoal, não vou compartilhar. Nossa, que vídeo bom que o Ricardo fez, e fica só para você. Então fica o apelo. Vamos falar que o Ricardo falou que a Bíblia e o Senhor dos Anéis estão no mesmo nível. Não, só falta. Interpretar tudo errado. Vamos lá, pessoal. Agora nós teremos mais uma entrelinha. Então fiquem aí sentados ou fazendo as suas tarefas cotidianas aí com o fone de ouvido, ouvindo, pois nós traremos agora a entrelinha que vai tratar sobre, né, alguns dualismos aqui, que é o idealismo e materialismo. Né? Será que nós temos só essas duas opções? E também sobre Deus como a fonte da moral, ou a moral ainda enquanto um arranjo social. E vai ser com certeza algo que vai novamente fazer uma ginástica cerebral, uma massagem mental, um exercício mental, para que você, né, refine os seus pensamentos, né, se Deus quiser. Então agora é com você, Alexandre. Vamos passar aqui. Obrigado. Bom, eu vou sentar no meu banquinho. O Ricardo vai sentar no cantinho do pensamento ali. Enquanto isso, eu vou situar vocês aí de casa. A entrelinha ela começa lá na lição de domingo. A gente vai passar na entrelinha também pela lição de segunda, e por fim a gente encerra com a quinta. Então eu vou falar de domingo, segunda e quinta, beleza? Lição de domingo, o autor da lição ele vai falar de que existem só duas visões de mundo. Problema? Existem mais de uma visão de mundo. E agora eu vou sentir liberdade para questionar e para traçar o ponto de vista nosso, coisa que eu não fiz lá na ponta da linha, né? Segundo o autor, existiriam duas visões de mundo. Opção A: Deus existe e eu explico o mundo a partir de Deus. Opção B: Deus não existe e a vida é uma vida sem sentido, a gente é uma poeirinha cósmica, que viemos evoluindo de seres mais simples e mais simples. E não existe outra possibilidade. Quando fala que não existe outra possibilidade, nós temos um problema. Eu acredito que existem outras possibilidades. Eu quero falar um pouco de epistemologia com vocês agora e falar qual que é essa outra possibilidade. Para mim, qual que é a outra possibilidade? Eu vou até citar aquilo que eu escrevi. A outra possibilidade é: não consigo provar empiricamente a existência ou não de Deus. Essa aqui é uma afirmação fácil de ser feita, e não diz aqui que Deus existe ou não, só diz que não consigo comprovar nem que ele existe, nem que ele não existe.
Não consigo comprovar em um termo específico, empiricamente, ou seja, eu não consigo comprovar por meio de experimento científico a existência ou não de Deus. Qual que é a conclusão dessa afirmação? Portanto, em minhas análises do mundo natural, eu não considero Deus uma variável. Ponto. Significa que não existe Deus? Não. Significa que eu não acredito que exista Deus? Não. Significa que eu não tenho como comprová-lo. Se eu não tenho como comprová-lo, no momento que eu vou fazer o teste científico, no momento que eu vou para a experimentação, eu não considero Deus uma variável envolvida naquele processo. A água ferve a 100 graus Celsius. Como que eu faço para descobrir isso? Para descobrir que a água ferve a 100 graus Celsius, eu vou colocar uma panela de água, vou aquecê-la e vou descobrir que não, a água não ferve a 100 graus Celsius. Depende da pressão atmosférica, do nível da altitude em relação ao nível do mar e depende também da salinidade da água. A água com sal entra em ebulição a temperaturas mais altas. Em momento algum entrou Deus na jogada, gente. Significa que eu vou excluir Deus da minha visão de mundo? Não. Por quê? E agora vem aquilo que para mim é fundamental. Visão de mundo é diferente de epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é o ramo da filosofia que se preocupa em entender como se chega às verdades científicas. Quais são os critérios, quais são os métodos para se chegar a um conhecimento verdadeiro? Isso é epistemologia. E a gente não pode confundir. O método científico responde a uma epistemologia própria. Qual que é a epistemologia do método científico? Primeiro, eu tenho que passar pela experimentação. Eu preciso comprovar, eu preciso testar. Outro aspecto importante. A verdade que eu produzo por meio da ciência é sempre uma verdade provisória. Ela sempre vai ser verdade até que eu conteste, que venha uma teoria nova, que cheguem novas informações, que venha um aparelho novo, uma medição nova e eu consiga construir uma nova verdade. Eu tentar, presta atenção nisso, gente. Eu tentar trazer a religião para dentro do debate científico é eu fazer com que o saber religioso se rebaixe, desça de nível. O saber religioso está acima no nível do saber científico. Por quê? O saber científico parte da premissa de que esse saber pode ser falso. O saber religioso se constrói na forma de dogma. Significa que são axiomas, são verdades inegociáveis, irredutíveis e também incomprováveis. Eu não tenho como comprovar o nascimento virginal de Jesus à Virgem Maria, a concepção virginal da Virgem Maria. Eu não tenho como comprovar cientificamente. Eu não tenho como comprovar cientificamente a criação. Tem vários cientistas criacionistas que veem os indícios, blá blá blá, mas não tem como comprovar. Para comprovar, teria que criar dentro de laboratório. Pela força da palavra, fazer a coisa vir a acontecer, vir a existir. Se não fizer isso, não comprovou cientificamente. Comprovar é diferente de ver indícios. Mas a evolução está no mesmo patamar. Sim, eu não tenho como comprovar empiricamente a evolução. A não ser que eu transforme um ser unicelular num ser pluricelular, com tecidos e órgãos complexos. Mas eu tenho como perceber indícios que apontam para a evolução. E perceber a realidade da adaptação das espécies e da seleção natural. Isso não torna a evolução uma verdade eterna, imutável, estabelecida. Isso torna a evolução a verdade aceita no meio científico enquanto verdade provisória, temporária. Um cientista que não fale isso com tranquilidade, ele está sendo desonesto. Mas um religioso que olha para o pensamento científico, que deturpa ele, fazendo ele falar uma coisa que ele não diz, também está sendo desonesto. A gente não precisa recorrer a esse tipo de artifício.
para desqualificar o saber científico, desqualificar a epistemologia científica para valorizar a religião. A religião corresponde a um método de pensamento, de raciocínio e de organização diferente da ciência. E não tem problema. Gente, nem todo materialismo tem que ser ateu. E da mesma forma, nem todo idealismo é teísta. Como assim, Alexandre? A gente tem, o autor ele fala, né, o ateísmo materialista. O que é o ateísmo materialista? Não acredita em Deus e acredita na realidade material. Mas é possível um teísmo materialista? Sim. Essa posição que eu descrevi aqui, não consigo provar empiricamente a existência ou não de Deus. Portanto, em minhas análises do mundo natural, eu não considero ele uma variável. É possível ser teísta. Eu acredito em Deus. Como? Pela fé. Eu acredito em Deus. Como? Na minha dimensão subjetiva, que não tem como passar pelo crivo da experimentação. Pela minha vivência prática, pelo meu relacionamento com Deus, eu atesto. Ele existe, ele é real e ele se comunica comigo. Eu tenho como medir os decibéis da voz de Deus? Eu tenho como fazer um espectrograma de massa e ver a densidade dos anjos ao redor? Não dá. Então não passa pelo crivo da ciência. A dimensão não é a dimensão da materialidade. É a dimensão da existência subjetiva. A gente poderia até fazer uma abordagem fenomenológica e falar que é o fenômeno da religião que comprova a validade do saber, do conhecimento, da vivência religiosa. Mas isso é diferente de eu pegar agora e falar que eu comprovei a existência de Deus pela ciência. E agora, eu abandono o materialismo? Não! O que o materialismo vai dizer? O materialismo vai dizer que, para explicar os fenômenos da existência material, a gente explica eles a partir da existência material. E ao mesmo tempo eu posso acreditar em Deus? Sim. Acontece que num determinado momento, eu estou fazendo uma análise científica da coisa. Nesse momento eu preciso utilizar um método epistemológico científico. Num outro momento, eu estou fazendo uma vivência religiosa subjetiva, minha. Nesse momento, eu sou teísta. E não tem problema. As coisas não são incompatíveis. Nem todo materialismo tem que ser necessariamente ateu. E de igual forma, nem todo idealismo, que é o oposto do materialismo, é teísta. Eu posso acreditar que a minha mente, que o poder da minha mente determina as coisas ao meu redor. E aí tem muito crente que sai por aí falando: as suas palavras atraem para você. Se você fala, as palavras têm poder. Se você fala uma coisa, você vai atrair aquilo para você. Pensamento positivo. Isso, gente, é puro misticismo, é idealismo, não é necessariamente teísta, mas está aí circulando. Outro aspecto, pessoal, e aí, retomando, o problema da gente tentar provar a criação pela ciência. Eu volto a falar. A gente prova a coisa pela ciência. A gente assume a criação pela fé. Eu não preciso da ciência para comprovar o criacionismo. O criacionismo não é uma doutrina científica. O criacionismo é uma fé religiosa. Se eu admitir que o criacionismo é uma doutrina científica, nesse mesmo momento, eu preciso submeter o criacionismo ao crivo do método científico. Fazer isso significa, eu preciso provar. Eu preciso criar. Se eu não fizer isso, eu não consegui comprovar. Eu posso fazer abstração, posso fazer reflexão, eu posso ver indícios, eu posso, dentro da ciência, dentro da geologia, dentro da botânica, dentro da biologia, encontrar indícios que sustentam a minha crença no design inteligente. Eu acredito no design inteligente, eu sou criacionista. Criar hipóteses. Posso criar hipótese. Só que no momento em que eu faço isso, eu preciso pegar as minhas hipóteses e oferecer para todos os meus pares e falar assim: batam à vontade. Pode espancar essa minha hipótese criacionista. Testem, crivam, indaguem. Porque é assim que funciona o método científico. Fazer qualquer coisa diferente disso, falar assim: você não acredita nisso, você é ateu e por isso você está falando contra a minha doutrina criacionista científica aqui. Fazer isso é não ser cientista. É desqualificar o outro. Não. Dentro do pensamento científico,
Eu preciso oferecer a minha pesquisa ao crivo ininterrupto do questionamento. Pode questionar, porque se for verdadeira vai se comprovar na empiria. A gente tem como comprovar a existência de Deus na empiria, a criação de Deus na empiria? É problema. Então, embora a gente possa dialogar a ciência com o criacionismo, a gente não deve submeter o criacionismo ao crivo da ciência, porque significa contestar a possibilidade da veracidade dele. E é dogma, é fé. É muito mais um fenômeno religioso do que um fenômeno científico. Gente, a gente não precisa ter esse desejo todo de ser aceito pelo meio científico. Por que esse complexo de inferioridade? Por que achar que o nosso saber vale menos? Por que achar que a gente tem que ser aceito pelo cientista? Não! A gente tem que sentar nas mesas de debate. Eu preciso ocupar a universidade com o criacionismo. Não precisa. Não com teoria científica, né? Não precisa. O criacionismo, eu estou muito bem aqui falando, Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Prova? Não preciso provar. Eu creio pela fé. A minha experiência subjetiva com Deus me diz que foi assim. Significa agora que isso é ciência? Não significa que isso é ciência. Isso é fé, isso é religião. Significa que um cientista não pode pensar assim? Pode, um cientista pode acreditar na criação. Porque ele tem os dois discursos, né? O científico e o teológico. Mas no momento em que ele vai para a ciência, ele precisa pegar aquela hipótese dele e olhar para ela com ceticismo radical. Coloca cada um no quadrado. Cada um no seu quadrado. Se eu sou criacionista e sou cientista, agora eu vou tentar comprovar minha hipótese criacionista pela ciência, eu preciso encará-la com ceticismo radical. Eu não posso ir para a Bíblia e falar assim, olha só, a Bíblia diz isso. Então a ciência deve explicar isso dessa forma. Isso não é fazer ciência. Mas Ellen White disse. Não é ciência também. Ellen White não se submete ao crivo científico. E vale destacar também, como a gente estava falando, né, Alexandre, que enquanto nós cristãos às vezes queremos bater de frente ou sentar nas mesas de discussões científicas, outras filosofias na sua própria caixinha, como a meditação, como o hinduísmo e tudo mais, estão adentrando as universidades com seus espaços de meditação, seus espaços de contemplação, porque eles não querem bater de frente, né? Eles não batem de frente como sendo, isso aqui é uma ciência, não, isso é uma filosofia, isso traz bem para você. E dentro da minha universidade eu vejo espaços dedicados a esse tipo de coisa que eu não acredito. E a gente está mais ocupado com uma cruzada ideológica. Exatamente, ao invés de nós adentrarmos também, mas não, nós, como você falou, nós acreditamos, mas eu não preciso provar. E isso me faz bem e isso me leva a minha vida assim. E aí, assim, gente, chamar a ideologia de visão de mundo não torna a visão de mundo, a cosmovisão, menos ideológica. É ideologia. E ideologia não é um palavrão, tá? Ideologia é um conjunto de aspectos sociais que constroem a perspectiva sobre tudo e a forma como a pessoa encara a realidade e vive. Seguindo agora para a quinta-feira, e aí a gente encerra com isso, o autor vai falar de Deus como fonte da moral. E aí ele vai citar, né, as leis de amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Vai falar de Jesus, amarás o Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E vai falar de Apocalipse 14:12, quando o remanescente ele guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso leva a gente a um outro problema que eu acho que cabe a reflexão também. Deus é a fonte de toda a moral? Eu creio que de toda moral boa, sim, mesmo do ateu. É possível um ateu ser um ser moral? Sim, é possível um ateu ser um ser moral. Isso vem de Deus? Sim, porque o Espírito de Deus atua sobre o ateu também. Olha só que interessante. Quem diz isso não é eu não estou inventando isso. Quem diz isso é Paulo, na carta de Paulo aos Romanos. Quando ele vai falar que os gentios são julgados pela lei da natureza que está em seu coração. Ou seja, mesmo aquele que não acredita em Deus, tem uma lei moral, tem uma ética, tem uma moral que foi posta nele por Deus. Então, nessa perspectiva religiosa, sim, toda moral vem de Deus. Agora, isso significa que eu vá desconsiderar a moral enquanto arranjo social? O autor faz uma crítica muito dura ao Michel de Foucault. E o Michel de Foucault, desculpe o autor, mas não foi entendido pelo autor no que ele disse. Entender que a moral é um arranjo social, é construída em sociedade, em diálogo, não significa que necessariamente eu vá romper com a ideia de que existe uma moralidade dada por Deus.
as coisas não são necessariamente excludentes. É eu entender que dentro de uma determinada comunidade, aspectos morais daquilo que aquela determinada comunidade vê como certo ou errado correspondem aos arranjos específicos daquela cultura e daquela sociedade. Se a gente vai para o outro extremo e acha que toda a moralidade deve vir da Bíblia e de Deus, e que não existem outras possibilidades de arranjos sociais com as suas construções morais próprias, a gente vai chegar a um problema, que é como a gente arranja uma sociedade que é formada por crentes e por não crentes dentro de um código moral, se todo código moral deve necessariamente derivar de Deus. A gente correria o risco de cair numa teocracia. O que diferenciaria a nossa sociedade das sociedades muçulmanas que se baseiam na Sharia, no código do Corão? O que diferenciaria a nossa moralidade da moralidade do hinduísmo de castas, que durante muitos anos na Índia separou as pessoas pelo nascimento em castas? A gente não pode pegar o código moral construído em função dos valores religiosos de um grupo e generalizar isso para toda a sociedade. Porque a sociedade vive com dilemas morais, com organizações morais próprias. No céu a gente, eu espero, tenha a moralidade perfeita, porque a gente vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. A gente vai habitar de Deus, a gente vai aprender do próprio Deus. E no céu estarão salvos. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente está convivendo com um monte de pecador. A gente é pecador, convive com outros pecadores. Existe uma diversidade de arranjos morais e eles precisam ser respeitados. Senão a gente cai na teocracia. Eu teria medo de uma sociedade conduzida apenas por cristãos e cujas leis e cuja moralidade fosse feita pelos cristãos. Sabe por quê? Porque os cristãos guardam o domingo e eu guardo o sábado. Para começo de conversa. Então vamos lembrar como adventista qual é o nosso lugar, que espaço a gente ocupa e perceber que a gente ocupa espaço de minoria. Então tomar cuidado. O que eu tinha para falar era isso. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas. Espero que vocês tenham gostado, vocês que perseveraram até aqui, E desculpe o conjunto de críticas, gente, mas hoje não tinha muito como sair disso. Esperamos que na próxima lição a gente consiga 1h40 precisar fazer menos críticas. E hoje nós retomamos aí os tamanhos dos vídeos padrão canal Entre Linhas, né? Mas nós temos aqui inscritos, irmãos amados que gostam do canal e que assistem todo o conteúdo, que comentam, que compartilham. Então, muito obrigado, pessoal. E agora, antes de nós encerrarmos a lição, nós temos aqui a última participação do segundo Marcos, que encerra com uma oração. Então, Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição, infelizmente, porque a lição é boa, nós aprendemos muito, mas esse é o momento de nós terminarmos com aquela oração. Se você ainda não curtiu, como eu sempre digo aqui, se você ainda não curtiu, se você ainda não compartilhou, se você ainda não deixou o seu comentário, esse é o momento, faça isso nesse momento para que a gente tenha muitos comentários, muito engajamento. À medida que você vai passando o vídeo aí, se você vai encontrando algo relevante, vai comentando, não importa se você deixa vários comentários, porque isso é importante para o crescimento do canal. E se você já fez isso, agora vamos encerrar e vamos orar juntos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo aprendizado que tivemos aqui hoje, muito obrigado pela salvação. Te pedimos, Senhor, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor nos continue encaminhando no crescimento, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua presença na nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor continue nos fazendo crescer. Abençoa a nossa semana, abençoa a vida de cada pessoa que ouviu as palavras desse vídeo, para que possamos, Senhor, desenvolver em nós o caráter de Cristo. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por todos que assistem. E nos vemos no 5º vídeo, Jesus como Mestre dos Mestres. É a 5ª lição. Fiquem com Deus, pessoal. Se cuidem e até lá. Tchau, tchau.